Eu queria ler com os irmãos um texto, ou melhor, 2 capítulos que estão interligados. Salmo de número 127 e o 128. Diz assim, Salmos 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida e vejas os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados cometidos contra ti, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Pai, eu tenho orado desde o dia que o reverendo Celso me convidou para estar aqui, praticamente todos os dias tenho orado, pedido, e eu quero pedir, Espírito Santo de Deus que está aqui, trabalha em cada coração, tira de nós qualquer tipo de distração, de preocupação, de sono, de cansaço. Em nome de Jesus, repreendemos o inimigo das nossas almas, porque não temos nada a ver com ele, nem ele com a gente. E este lugar e as nossas vidas são consagradas para o Senhor. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, haja, trabalhe, manifeste nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho tido o privilégio de falar em algumas oportunidades para famílias. E normalmente, quando a gente vai falar para a família, tem alguns assuntos que são próprios. Quero que o senhor fale sobre educação de filhos, sobre relacionamento íntimo do casal, sobre finanças. Aliás, a última vez que eu estive aqui, eu vim justamente num jantar de casais, e foi me dado o tema para eu falar. Os irmãos se lembram qual foi o assunto que nós falamos aqui a última vez? Não se lembram? Diz-se que no dia do domingo, pastor, a igreja lembra do sermão. Na quinta-feira, o pastor lembra. No sábado que vem, só Deus. Mas eu tenho uma boa memória. Aliás, eu troquei a minha memória esta semana. Eu tinha uma memória de 526 e troquei agora por um tera. Então, o tema que eu preguei na ocasião, aliás, foi dia 11 de setembro de 2011. Viu só? Que mente boa, que memória boa. Né? Dia 11 de setembro de 2021. E eu falei 2011, é porque o 11 tem um significado, não. Foi dia 11 de setembro de 2021. Além de eu ter uma memória muito boa, eu tenho uma HD externa, que é a minha esposa.
né? Então ela fica aqui me ajudando. E naquela época estava-se muito preocupado porque havia saído a pesquisa sobre divórcio. E naquele ano tinha aumentado 26,9% o número de divórcios. E no estado de São Paulo, 36,35%. Então eu vim falar: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas hoje, queridos, eu quero falar sobre o tema: o que a família mais precisa. Por favor, lá em cima, pode dar um toquezinho no PowerPoint, isto. A maior necessidade da família. Queridos, a gente vê que há muita necessidade de dinheiro. As famílias têm passado aperto financeiro. Há necessidade de tempo. Há necessidade de tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer num pequeno período de tempo. Não dá tempo de fazer tudo. As famílias estão precisando de paciência. Falta paciência. A família está precisando de amor. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é a maior necessidade. E o Salmo 127 e o 128, eles destacam: se o Senhor não edificar a casa. 128:1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é quem teme ao Senhor. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, eu penso que a maior necessidade hoje na família é Deus. A necessidade da presença, do cultivar de Deus. E eu não estou falando necessariamente para os incrédulos. Eu estou falando para nós cristãos que já sabemos, mas nem sempre temos tomado o devido cuidado de cultivar, de fazer Deus presente, manifestar-se nas nossas casas. Há um inimigo terrivelmente agindo violentamente contra as famílias. E é só a presença de Deus. Por mais que o marido ame a esposa ame o marido, o amor não é suficiente. Eu tenho visto casais que se amam, mas não se toleram. É quase igual aquela história do porco-espinho e da mulher do porco-espinho, a porca. No sentido de animal, por favor, não leve a mal. Sente falta um do outro, se abraça. Se abraça, se espeta. Se espeta, separa. Sente falta, abraça. Espeta. Não vive sem, mas vive espetando e não consegue viver juntos. Dinheiro é bom, eu gosto. Mas não é suficiente. Quantos casais vocês conhecem que são lindos, os dois, bonitos, mas não conseguem viver juntos. Não conseguem viver juntos. O que vai abençoar uma casa, e volto a dizer, eu estou falando para a igreja de Jesus Cristo, é a presença de Deus. E o texto começa dizendo: se o Senhor não edificar, uma casa precisa ser edificada, preparada, iniciada. E o início de uma casa, da construção de uma casa, é o alicerce. Precisa ser iniciado por Deus. Então, a primeira palavra que eu trago nesta noite para os jovens que ainda não são casados, para os pais que têm filhos
solteiros, para que programe-se, ore, prepare, para que Deus escolha. E a Bíblia é muito clara que o casamento do servo de Deus é no Senhor. O que isto quer dizer? Que os dois devem pertencer ao Senhor. Tenho acompanhado casais há muitos anos, e por mais crentes que sejam, vão enfrentar muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas lutas, e é a presença de Deus quando os dois buscam ao Senhor. São servos do Deus Altíssimo. Eu sempre orei para que Deus preparasse as minhas noras. E hoje nós oramos constantemente. Nós temos uma netinha de 12 e uma de 9. E nós oramos constantemente pedindo para que Deus prepare o marido de cada uma delas. E a gente fala: Senhor, pela idade delas, eles já estão aí. Então, Senhor, prepara que desde cedo eles tenham experiência com o Senhor, os pais dele, a família deles. Nós já oramos. Quando a gente fala isso para elas: vovô, ainda é muito cedo. Não é cedo. Se você já está grávida, já é hora de vocês começarem, papais, a orarem para que Deus prepare e que seja um casamento no Senhor. Isto, queridos, nós não temos muito falado, porque às vezes vai dar uma alfinetada, vai mexer com alguém. Se você já é casada, já é casado, sua esposa não é crente, seu marido não é crente, a Bíblia diz que não é para separar. Não é para separar. A Bíblia só fala em 2 casos do divórcio: quando há traição, ou então se o não crente toma a iniciativa, ele se separa, ou ela se separa, aí fica livre. Caso contrário, não é. E eu tenho visto muitas vezes cristãos tomando a iniciativa. Não é orientação de Deus. Mas eu quero terminar essa questão do casamento, de edificar a casa. Comece a orar, a pedir, e não aceite. Não, é só um namorinho. O namoro vai ficando sério, sério, sério. Casamento edificado é no Senhor. Sob pena de não tem moça na igreja, não tem moço na igreja. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Então, queridos, esse é o primeiro passo. Casamentos que estão acontecendo sem a presença de Deus já tem o futuro indicado. Há princípios na Bíblia. Hoje, a gente vê o seguinte: casam-se muito tarde. Por quê? Primeiro precisa ter uma casa, o carro, a casa mobiliada, tudo no jeito, tudo pronto. Nenhum erro nisso, nenhum pecado nisso. Só que como tem de esperar, aí espera fazendo o que a Bíblia diz que é para fazer só no casamento. Então, na Bíblia nós encontramos: deixará o pai e a mãe. Deixa o pai e a mãe. Une-se a sua mulher e torna-se uma só casa, uma só carne. O que tem acontecido hoje? Torna-se uma só carne. Não tem condições de deixar o pai e a mãe, não tem condições financeiras. Vai morar na casa do pai e da mãe. E daí, queridos, a gente fica brigando com Deus quando o casal está brigando entre si. Olhe para mim. Deus não tem compromisso de abençoar-nos quando nós saímos dos princípios dele. Para que nós sejamos abençoados, nós precisamos candidatarmos-nos
às bênçãos. E como que nós nos candidatamos? Obedecendo os seus ensinos, as suas orientações. Como teria para falar sobre esse assunto? Mas a Bíblia fala aqui também da mulher na casa. A mulher estando ali junto, sabe? E, ao mesmo tempo, também fala assim do trabalho. Levantar de madrugada, comer tarde, trabalhar muito, que tem consumido muito do marido e da esposa. Porque nós vivemos num tempo capitalista e que o dinheiro nunca é suficiente. E nunca vai ser. Vou dar um exemplo grande. Você pega esses políticos, tem muito dinheiro. Por que eles estão querendo mais cargo, mais posição, mais dinheiro? Porque dinheiro nunca é suficiente. Alguém perguntou, eu não vou lembrar agora, para um homem desses políticos bem conhecido, perguntou, quanto que é preciso para que o dinheiro me seja suficiente? E ele disse, sempre alguns milhões a mais. Sempre a gente tem sonhos, e por mais que a gente dedique, a gente tenha dinheiro, não vai ser suficiente. E por causa dessa busca do dinheiro, nós temos sacrificado a família, porque não tem tempo, não tem. E o tempo que tem, não tem paciência, não tem saúde. E principalmente quem vai tendo algum preparo melhor, vão surgindo oportunidades de trabalho e vai pegando, e vai pegando, e vai pegando. Não tem tempo. Arrumar um tal de computador e internet que seria para nos ajudar, mas nos sacrifica mais porque nós, aonde estamos, o trabalho está nos chamando, está exigindo de nós. Prejudica a nossa vida espiritual. Muita gente ora pedindo para Deus um trabalho, Deus dá o trabalho. E o trabalho tira Deus. Por causa do trabalho, não tem tempo mais de leitura da Bíblia, de oração, da igreja, porque eu tenho que entregar um projeto para amanhã. Eu tenho uma reunião importante amanhã. Agora, nós nos esquecemos que de nada adianta se Deus não abençoar. Então, nosso trabalho rende quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Este é o tempo de Deus. É primeiro, depois Deus vai me ajudar a dar conta dos demais afazeres. Há um pregador renomado, que o nome não me vem à cabeça agora, e ele dizia o seguinte, Paul Yong-Shu, ele dizia assim, o dia que eu tenho muita coisa para fazer, normalmente eu oro 2 horas de manhã, mas o dia que eu tenho muita coisa para fazer, aí eu oro 3. Porque Deus nos abençoa. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem muita coisa para fazer. Eu sei que muitos estão agora até pensando, amanhã, o trabalho que tem que entregar lá no seminário, a prova que vai fazer, o patrão que está exigindo, tem muita coisa para fazer. Louvado seja Deus, porque você veio nesta noite aqui. E irmãos queridos e amados que estão nos ouvindo pela internet, se você estivesse aqui, teria mais bênção, porque o Senhor quer que nós estejamos reunidos, e Ele diz, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e ali o Senhor ordena a bênção. Se nós estamos precisando da bênção do Senhor, nós temos de buscar ao Senhor.
Ele fala dos filhos. Para mim, uma das maiores dificuldades, uma das coisas mais difíceis nos nossos dias, é educar filhos. Educar filhos é muito difícil. É muito difícil. Por isso, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, orar com os filhos, orar pelos filhos, encaminhar os filhos nas coisas do Senhor, na leitura da Bíblia, na oração, orar pelos filhos e orar com os filhos. Quando os nossos filhos estavam saindo da adolescência, iriam para a faculdade, foram para a faculdade, bateu uma preocupação muito grande na nossa vida. Os nossos filhos foram criados na igreja, não conheceram o mundão. Como louvado seja o Senhor, eu também não conheci. Não conhecia o mundão. Como que eles vão enfrentar agora a faculdade, os amigos? Como que vai ser? Bateu uma paura em nós. E nós resolvemos, então, orar. Fomos, oramos juntos, nos ajoelhamos e começamos a pedir a Deus, Deus, nós fizemos a nossa parte de colocar o Senhor no coração deles, de falar do Senhor para eles, de orientá-los nos teus caminhos. São meninos de Deus. Agora, Senhor, eles vão ter que sair para a faculdade, para o trabalho. Achamos que eles não estão preparados para enfrentar isso, mas eles são do Senhor. Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória. São dois homens de Deus. Não se preocupe, desde que você se dedique, tenha tempo de orar com eles, orar por eles. Faço isso hoje com eles e com as minhas netas. O vovô em tudo ele faz oração, a vovó em tudo faz oração. Fazemos oração em tudo. Vou ter uma prova amanhã. Vamos orar. Toma tempo, queridos. Eu estou atrasado. Não tem problema, nós vamos orar. Vamos orar. Orar pelo marido, pela esposa. Queridos, tem algumas mulheres que, se a salvação fosse por merecimento, iria para o céu só por estar aguentando o marido que tem em casa. Tem alguns homens que é só Jesus na causa para aguentar as esposas. E eu vou dizer para vocês, ninguém muda ninguém, mas Deus pode mudar. Então é orar, colocar a mão na cabeça, quando ele está dormindo, vai lá, põe a mão na cabeça dele, Senhor, tem misericórdia, eu peço que está aqui, mas o Senhor pode mudar o coração dele. Quando a sua esposa está dormindo, põe a mão na cabeça dela, ora em silêncio. E fala, Senhor, muda o coração dessa jararaca. E vai, começa a orar pedindo. Eu creio no poder da oração. É mais fácil, pensa-se que é mais fácil, que é o caminho mais curto. Separar não tem jeito. Eu creio que Deus tem jeito para todos. E a separação não é a solução. Porque se separa, vai casar, ela separa, vai com outro. É a mesma natureza. Vai com a outra, é a mesma natureza. Pelo menos esta eu já sei dos defeitos. Pelo menos este eu já sei dos problemas. Então vamos começar a orar pedindo para Deus. Orar, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais esta questão de orar pelos filhos. Ore por eles e com eles, porque o que o mundo tem preparado para essas crianças, adolescentes, jovens, é só Deus. Agora o texto diz que Deus abençoa e enche a aljava de filhos. Deixa eu dizer mais uma coisinha também, queridos. Nós vivemos num tempo, e isto não é pecado ter um filho só, e não é pecado não ter nenhum também. Mas aqui deixa eu falar também alguém que tem vivido já há alguns anos. A gente pensa muito, um filho, vai lá. 2 é o máximo, por causa dos problemas financeiros.
Queridos, volto a dizer, nossa preocupação é sempre com finanças, mas é Deus quem supre a nossa casa. E eu não recomendo, ficar com um filho só. Por quê? Porque vai ser o centro de toda a nossa atenção, toda a nossa dedicação. É o nosso filhinho querido. Não dizemos nada para ele. E sabe de uma coisa? O seu filho no mundo vai ouvir muito não. Ele precisa também. Ele vai ter que dividir muita coisa, vai ter muita concorrência. E um filho só, a gente... eu não faço isso. Faz sim. Porque com nós já fazemos, com 3, mexe com os nossos filhos. Imagina um só. A Bíblia diz que para encher a aljava, os historiadores dizem que na aljava cabia 5 flechas. Né? Eu vou precisar da ajuda dos casais mais novos, porque na minha aljava só vieram 2, então está faltando 3. Então eu vou pedir para os mais jovens aí que me ajude, então, trabalhando para 8 filhos, tá bom? Aí vocês vão compensar que eu fiquei só com 2. Mas muito bem, queridos, a questão dos filhos, e aqui diz nesse texto uma coisa que é deliciosa. O texto diz de estar sentado à mesa com os filhos. Mesa é um lugar sagrado. É um lugar onde nós nos reunimos com os filhos. Como a minha vida é igreja. Esse é o assunto. A minha esposa fala que meu nome é pastor, meu apelido é Noidi. Eu vivo igreja, é uma paixão. E o meu filho casado aos domingos, normalmente ele almoça, no domingo eles almoçam em casa. Ai, que delícia. As minhas netinhas ali, mas meu filho, nós combinamos. Não vamos falar nem de política, nem de igreja, porque agora nós vamos ter esse tempo de alegria, de brincar. E com as netinhas a gente diverte-se, mas isso é quando Deus está presente, porque se Deus não estiver presente, a casa, a mesa vira um inferno. Não consegue terminar de comer por causa de briga. E aí, mérito da minha esposa, uma das coisas, não se leva celular para a mesa. Segundo lugar, põe a mesa bonitinha. Ninguém come no sofá. É a hora que nós nos reunimos. Isso quando estamos filhos ou quando estamos nós dois. Não é? Quando estamos nós dois. É a hora da presença do Senhor, da comunhão, da comunhão. E o texto, ele termina, ele vai dizendo, verás o filho dos teus filhos. Reverendo, que gostoso os nossos netos. Os nossos netinhos. É a parte, quem é vovô aqui, vovó sabe o que é isso. Mas para que nós tenhamos os nossos netinhos, é preciso de oração. Eu conheço casos e casos que a nora ou o genro não deixa os filhos irem na casa do vovô, na casa da vovó. Vocês conhecem casos. Para que vocês tenham netos e curtam os seus netos, cultive a presença de Deus. Cultive a presença de Deus. Faça da sua casa um lugar gostoso, um ninho prazeroso. A gente fica todo faceiro. A semana passada, a minha nora é médica e eles iam jantar com alguns médicos. E a nossa netinha disse, eu não quero ir com vocês. Posso ficar na casa do vovô com a vovó? Queridos, isso enche o coração, mas não é mérito nosso, não. É cultivando a presença de Deus. Eu vou terminar contando uma história para vocês. O rapaz se casou, começou a progredir financeiramente e foi afastando-se da igreja.
O lar foi tornando muito confuso, muito difícil, e brigava, e ele vinha e reclamava para o pai, um homem temente a Deus: pai, está difícil. E foi aumentando a briga, até que um dia ele chegou e falou: pai, eu não aguento mais, eu vou matar a minha mulher. E o pai disse: olha, filho, você tem razão, é difícil, eu vou te ajudar. Volta semana que vem, que nós vamos preparar uma maneira muito jóia de fazer isso, de tal forma que seja bem feito, para que você também não vá para a cadeia. Volta semana que vem. Na semana seguinte, o jovem voltou, o pai estava com um frasco e disse: olha, eu preparei este elixir aqui. Só que você não pode matar agora, porque do jeito que vocês estão vivendo, é claro, você será o primeiro suspeito. Então, esse elixir, você vai colocar 3 gotinhas na alimentação dela todo dia, durante um ano. Então, você vai colocar esse elixir na comida dela durante um ano. Não adianta, que eu não vou vender esse elixir aqui não, viu? É só uma amostra. Alguns já estão perguntando: onde que eu compro? Não tem nada disso, não. Então, você vai fazer isso, filho. Só que tem o seguinte: para que você não seja suspeito, do jeito que vocês estão vivendo, é claro que você será o primeiro suspeito. Todo mundo vai saber que é você que matou, não é? Então, de agora em diante, nós vamos ter um ano. Nesse um ano, filho, você vai começar a tratá-la bem. Vai cuidar dela, compra um presentinho, leva para passear, vai de quando em quando no restaurante. Quando ela vier com palavra dura, você baixa a bola. E tem mais uma coisa importante, filho, para não levantar nenhuma suspeita. Comece a orar, pedindo paciência, para quando ela vier brava, você suportá-la. Comece a orar por ela, por você. Vai orando, filho. Faz o seguinte também, filho. Um bom lugar para proteger vocês é ser na igreja. Vai na igreja, começa a ir na igreja. Mas e se ela não quiser ir? Vai você. Comece a ir à igreja. Comece a orar. Comece a ler a Bíblia em casa. Comece a cuidar dos filhos. Vai cultivando. Vai na igreja. E ele começou a ir, foi. Na semana seguinte: pai, não adiantou nada. Nós temos um ano, filho. É um ano. Aí foi trabalhando. Depois de um tempo, ele comprou uma flor, levou para a esposa, chamou a esposa: vamos comer vamos no restaurante. De tanta insistência, ela foi. Depois de um tempo, falou: você sabe que eu estou indo na igreja novamente. Vamos. Eu não. Mas, com o tempo, ele foi falando, ela falou: tá bom, eu vou para te agradar. Começaram a ir à igreja, começou a levar os filhos. Depois de um tempo, ele veio: pai, o senhor acredita que a minha filha está paquerando o filho do pastor? Então ela está toda animada na igreja. Aí começou aí, aproveita que você tem orado, chama ela para orar junto. Ela não gosta de orar, ora você. Pega na mão dela, vai acalmando, os vizinhos vão ver, os amigos vão ver. E assim ele foi trabalhando durante este um ano. Aí um tempo ele chegou: pai, vai ter um retiro de casais, e eu falei com a minha esposa, ela até topou, e o pai falou: eu pago a inscrição para vocês. Pode, eu pago a inscrição para vocês. Foram para o encontro de casais, e começaram, se envolver com as coisas do Senhor. A vida começou a melhorar entre eles. Quando estava já no 11º mês, ele chegou para o pai e falou: pai,
aquele negócio do Egito está quase acabando já o vidro, pai. E eu não queria mais, não, pai, que ela morresse, pai. Não estraga a minha história. Já entenderam a história, é isso mesmo. Pai, eu não quero. Eu disse, filho, tá bom a vida de vocês? Tá, pai. A gente está vivendo muito bem, orando junto, indo na igreja junto, se amando. Temos na igreja, em casa, Deus está presente. Está muito bom, eu não quero que ela morra. Não tem perigo, filho. Esse elixir é só água. É só água. É para que vocês pudessem cultivar. Agora sim, terminando. Por favor, projeta para mim. No PowerPoint, por favor, dá um toquezinho. Aí está um triângulo. De um lado o marido, do outro a esposa, no meio os filhos, e lá na ponta, lá em cima, Deus. A nossa vida de família é como esse triângulo. Mais um, por favor. Mas à medida que você se aproxima de Deus, vai aproximando também os filhos, a esposa. Eles vão se achegando. Cada vez, quanto mais próximo de Deus, mais próximo do marido, da esposa e dos filhos. Queridos, essa é a palavra que eu tinha para você. Talvez esteja faltando dinheiro na sua casa, mas o Senhor dá aos seus enquanto dorme. O Senhor supre. Nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Talvez esteja faltando tempo, faltando a sabedoria para administrar o tempo e tirando o tempo de Deus para as outras coisas. E quando a gente tira de Deus, as outras coisas não se completam. Talvez esteja faltando paciência quando Deus está presente. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim quando ouviu, quando clamei por socorro. Minha palavra nesta noite. O que mais precisa, o que mais a família precisa, é de Deus. Deus não pode ser um visitante na nossa casa. Deus não pode ser alguém que esteja ornamentando a nossa casa. Deus é alguém que faz parte. O cordão de 3 cordas não se arrebenta. A terceira é Deus. E talvez pode acontecer, mesmo você crendo, estão vivendo 2, marido e mulher. Mas a terceira corda é a que faz parte. Palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Deus, Deus e Deus. Ele supre as demais necessidades. E eu vou dizer para vocês, para uma família viver bem, é só com Deus. Por quê? Porque o casamento é quando pega 2 complicadinhos, 2 complicados, e fala, agora vocês vão viver debaixo da mesma casa e gerar um monte de complicadinho. É só Deus. Se Deus falou ao seu coração nesta noite, e você sabe, eu preciso mais de Deus. Eu vou cultivar mais a presença de Deus. Eu vou orar mais. Eu vou me dedicar mais. Eu vou ler e aplicar o que eu leio da Bíblia Sagrada. Eu quero orar por vocês. Uma das coisas que eu gosto de fazer é de encerrar o culto no altar do Senhor. Porque quando a gente ora, amém. Mas quando eu vou à frente, eu estou dando uma demonstração. Eu quero, é isso mesmo, eu preciso, eu estou dando um passo na direção daquilo que eu quero. Vamos nos colocar em pé? Eu não sei se o Ministério do Louvor, eu pedi de última hora, me perdoe, se tem um cântico sobre a família, mas eu quero pedir o seguinte, aqueles que entenderam a palavra de hoje,
sabe da importância de Deus e se dispõe e se compromete, de hoje em diante eu vou buscar Deus, mais Deus, na minha casa. Eu quero convidar você, então, para que venha aqui ao altar e nós vamos encerrar o culto orando, para que a manifestação de Deus seja constante, abundante na sua vida e na sua casa. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Oh, Jesus. Senhor Deus, a palavra foi lida e exposta, e cremos mesmo da nossa necessidade, da nossa dependência do Senhor, em dias difíceis que nós vivemos, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Eu não conheço as famílias aqui presentes, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, repreendemos a ação do inimigo na vida, às vezes, da esposa, do marido, dos filhos, às vezes até crentes, mas usados pelo inimigo. Eu quero te pedir que, a começar desses irmãos e dessas irmãs, cultivando mesmo a presença de Deus, vivam por longos anos, até que a morte os separe. E vivam bem, uma vida gostosa, um ninho de amor, de bem entender. Aos jovens solteiros, que tu mesmo estejas cuidando, para que eles façam de acordo com os ensinamentos bíblicos e sejam felizes. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.